eu conto com a presença do doutor Pérez, eu falo Pérez, né? Doutor Pérez, está Pode difícil falar, de Pérez. chamar diferente, do doutor José Augusto Pérez Filho. Ele é professor da Escola da Magistratura do Distrito Federal, membro da diretoria da Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, e da diretoria do MPCOM, Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. É ex-procurador-geral da Justiça do Rio Grande do Norte. Exatamente. E para E quem não conhece promotor de Flávia, justiça. e promotor de justiça. É E muita para quem não conhece coisa. a doutora Flávia Dornelas Kurkowski, ela é residente em medicina nuclear, especialista em medicina da família e da comunidade, e gestora de saúde da família da região leste pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E a principal qualificação dela é uma amiga querida. Além de ser Oxe, muito esposa de um amigo obrigada. querido também. Mas não tão Muito... querido quanto você. Oh, ele tá escutando, hein? É, E você, deixa ele lá. deixa ele lá, né? E O você cabeludo. também, né? É. Ótimo. E você também, né, Pérez? Só um minutinho aqui que esse amigo, o professor está me dando alguma informação. Ah, tá. Só um momentinho aqui. Peraí. Isso. É, vamos lá, voltando. E o Pérez também é pai, marido, colega, amigo. Então, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui com a gente, tá? Para falar a respeito desse tema que está causando várias dúvidas, né? Uhum. Principalmente Isso. para os pais, que é o retorno às aulas nessa pandemia. Então, vamos Exatamente. começar? Vamos lá. Isso. Ah, Hum. antes de mais nada, eu tenho que agradecer o convite, né, Flávio? Você me apresentou, eu lhe apresentei e eu não agradeci o convite para estar aqui com você. Agradecer a presença de todos que já estão aí na live e agradecer também aos que ajudaram na divulgação, compartilhando esse convite para hoje. Isso. Muito obrigada. É uma honra para mim, tá? Então, antes de tudo, né, a gente combinou dividir um pouquinho essa live em alguns temas, que seria a parte mais própria da saúde, as questões que serão enfrentadas aí pelas escolas, né, pais, e depois com relação a essa parte jurídica mesmo, né, entrando no abandono intelectual. Então, vamos lá, Pérez? Tá, você Fazer a primeira quer que eu comece pergunta? te perguntando? Sim, sim. Então, pronto. Quando Tá. a gente entrou nesse processo de pandemia, né? Ah, do qual a gente ainda não saiu, a gente tinha um cenário que também não mudou muito, que é um cenário de medo e de incertezas em todas as áreas, né? Sobretudo na área da saúde, obviamente. Então, eu gosto muito de citar uma frase do filósofo Ulrich Beck, que ele diz o seguinte: como podemos superar o medo se não podemos superar as causas do medo? O nosso medo hoje é o quê? O medo do contágio, o medo da doença, o medo da morte. As causas do medo: Covid-19, né? SARS-CoV. E fala-se, voltamos para as aulas presenciais? Não voltamos para as aulas presenciais. Então, pegando esse gancho da frase de Ulrich Beck, as causas do medo ainda estão aí, né? A Covid, o medo de contraí-la, o medo de morrer, o medo de transmiti-la também, porque às vezes tem gente que hoje que já teve, tem a sorologia, supostamente a proteção da imunidade, mas também não se sabe se você está imune, mas você pode transmitir. Então, a criança que já teve, um profissional da educação que já teve, pode levar o vírus para alguém que ainda não padeceu dessa enfermidade. Então, Flávia, nós estamos preparados para o retorno das aulas presenciais? Foi tudo muito bem colocado, esses pontos aí, né, doutor Pérez? Bom, acho não, o mundo inteiro não está preparado. É como se tivesse caído um meteoro. Então, a gente tem a seguinte situação. Você citou muito, falou muito bem da situação da saúde em si,
porque nós estamos aprendendo, né? O conhecimento acerca do tema, ele vem sendo construído. É como se nós estivéssemos entrado numa guerra de repente e dentro dessa guerra nós tivéssemos que produzir as nossas armas. Então, de fato, está muito difícil. Então, a gente vai falar, até é importante ressaltar isso, que nós vamos falar com conhecimento atingido até agora. Pode ser que amanhã já tenha alguma coisa diferente. Então, sobre esse aspecto, se nós, na área da saúde, se os epidemiologistas, né, os gestores públicos que teriam, teoricamente, que estarem preparados para que desastres venham a ocorrer, imagine uma escola, imagine os professores. Então, de fato, esse preparo técnico, ninguém teve, né? Até mesmo porque essas crises de pandemia, elas têm acontecem de 100 anos ou mais que isso. Então, de fato, é muito difícil dizer que nesse sentido nós estamos preparados, porque, na verdade, não estamos, né? E outras questões que a gente tem que considerar é porque a sociedade, ela exige muito um retorno econômico. Então, se nós vamos ter esse retorno, para termos esse retorno econômico, a família, ela necessita ter um local para colocar o filho. E a maior parte das famílias, o local para colocar esse filho é a escola. E Exato. pensando mais a fundo nos que têm o privilégio de ter uma babá ou deixar esses filhos com avós, torna a situação mais complexa. Por quê? A babá pode pegar um transporte público e ter o risco de se contaminar. E a gente que continua na vida ativa, a gente ainda pode ter o risco de contaminar esses avós. Então, é muito difícil. Eu acho que essa situação de decidir a escola e os pais também decidirem se voltam ou se não voltam, deve ser uma das situações mais complexas, né? E quando toca nessa questão de crianças, mexe muito com a gente de fato. Mas nós temos que criar algumas situações para favorecer que esse retorno ocorra. E pensando nisso, Pérez, gostaria de levantar alguns pontos que devem ser avaliados, que é a curva de transmissão local em que você mora, a capacidade de testagem e os grupos envolvidos no processo do retorno. Então, por exemplo, a pergunta, estamos preparados? A primeira coisa que deve ser avaliada é a situação do local em que você vive. Como está a curva de transmissão desse local? O ideal é que ela esteja pelo menos caindo. Não é a nossa realidade. Se a gente for falar em situação como São Paulo, né, Brasília, não é a nossa realidade. Então, de fato, tem que se ponderar muito. Será que agora é o melhor momento? Né? A outra é essa capacidade de testagem. E isso tem uma confusão muito grande, e não são todos os países que adotaram essa medida correta. Porque uma testagem adequada que nós devemos utilizar é a testagem com RT-PCR, aquele do cotonete. E o Brasil, por exemplo, investiu em testagens sorológicas de teste rápido, que já tem a sua qualidade muito questionável. E nós ainda temos problemas do próprio RT-PCR, né? Problemas de quem dá positivo, a gente considera positivo de fato, a não ser que tenha um erro laboratorial de troca de exames. Mas um RT-PCR negativo não exclui também a possibilidade. Então, é bem delicado. E o que a gente fala com essa capacidade? O que eu quero dizer com essa capacidade de testagem? O local, né, o seu município, ele tem que estar testando tanto que apenas dessas pessoas que são testadas, 5% tem que dar positivas. Se isso ocorre, excelente. A gente já tem uma capacidade de voltar. Por que eu falo isso? Porque que esse teste é um teste importante, Pérez. Porque ele vai saber, deu positivo, você está com a Covid. Então, você será afastado. Porque o ideal é isso, nós afastarmos as pessoas que estão contaminando e que estão contaminadas. E deixar que as pessoas que estão saudáveis circular e trabalhar. Então, este seria um panorama ideal. Não é o que ocorre para a gente nesse presente momento, e foram alguns países, né, países de primeiro mundo, que adotaram essa medida, tá? E vem adotando. E a outra situação é o grupo de pessoas envolvidas.
este grupo ele deve ser avaliado com relação ao risco de transmissão e ao risco de ter a Covid e ser um possível grupo de risco ou ter complicações referente à doença. E pensar nisso, são muitas pessoas envolvidas, a começar pela comunidade escolar, né? Desde professores, agentes de limpeza, segurança, fornecedores de insumos e tudo isso. Os profissionais do transporte público, que é uma situação que tem que ser muito levantada na nossa sociedade, porque muitos pais utilizam, crianças, adolescentes utilizam esse transporte público e também utiliza-se o transporte particular. Eu vou entrar em detalhe com relação a esse transporte um pouquinho mais adiante. Mas também os próprios alunos. Esse aluno, ele é saudável? Né? Se tiver alguma comorbidade, opa, peraí, vamos avaliar. E dentro de todas essas questões, ainda a gente tem que avaliar com quem as pessoas vivem. Se você vive com uma pessoa que tem uma doença, uma pessoa de grupo de risco, é um outro risco para se tomar, basear para tomar essa decisão. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão do transporte público, é a nossa realidade, a gente sabe isso, dá bastante exemplo, porque quando tem férias, todo mundo agradece, né? Que a gente consegue, o trânsito flui. E o problema desse transporte é porque você vai aglomerar pessoas. Aglomerou os aluninhos ali, se não tiver, né, se ficarem sem máscara. Imagina, você controlar a criança dentro de uma van, é muito difícil. Então, essas crianças elas devem utilizar a máscara, o transporte, transportar menos pessoas, né? Abrir as janelas. Então, isso tem que ser considerado, sim. A outra questão é essa dos alunos saudáveis, né? Lembrando que hoje a gente fala da Covid, a gente sabe, conhecimento de hoje, até o dia de hoje, que a doença ela se manifesta de uma forma mais leve, de fato, nas crianças. Complicações são raríssimas, mas isso a gente está falando de crianças sem comorbidades. Se a criança já tem algum problema pulmonar, tem algum problema cardiológico, uma asma não controlada, isso é diferente, tem que ser considerado de uma forma diferente. Mas para o público em geral, nós sabemos que a influenza, por exemplo, é muito mais danosa para a criança do que a própria Covid. Mas sabe-se também que essa criança, se ela está assintomática com sintomas leves, ela possui muita carga viral. Então, essa criança ela pode, sim, passar isso, expelir por meio das gotículas para os grupos seguintes. Né? E, bom, eu acho que dentre os principais fatores que a gente tem que considerar, deu para entender, né? Que é muito complexo mesmo. Claro, e baseando em tudo isso que você falou, a gente pode afirmar que a escola é realmente um ambiente de risco para a transmissão do Covid? Sim, se a gente já parar para pensar assim, como é a sala de aula? Né? Um ambiente normalmente fechado, com várias crianças conversando, mexendo, se articulando, se abraçando, rindo. Sim, é um fator de risco de fato. E outra coisa muito importante é porque a gente tende a olhar a nossa realidade como que a gente vive de fato. E a realidade, o Brasil é um país continental, né? As escolas são muito diferentes. As estruturas físicas das escolas são bastante diferentes. Cada local terá que pensar a respeito, considerando as suas particularidades, de fato. E a como... Pois não, continue. Não, e outra coisa, Pérez, é que os locais, neste momento, que já voltaram com as aulas, por exemplo, Europa, Estados Unidos, uma volta maciça, né, das aulas, viu que a curva de transmissão ela aumentou. Então, isso irá acontecer. À medida do momento que a gente decide que abre, isso com certeza deve acontecer sim, tá? E tem como se minimizar esse risco se realmente for uma decisão do poder público, esse retorno, tanto para as aulas presenciais na rede pública quanto na particular? Tem como se minimizar isso se for ou se chegar ao ponto de ser inevitável o retorno antes de a gente ter a segurança de uma vacina, por exemplo? Sim.
Este é um dos pontos, eu acho que mais importantes, inclusive, assim, dessa live, porque isso vai guiar um pouquinho, nortear, se o pai quer mesmo que os filhos voltem ou não, e aí nós vamos entrar nessas questões do abandono intelectual, né? Primeiro, o mais importante que eu espero que o Brasil faça é observar os erros e acertos dos locais que já começaram, que é o que não foi feito na lida com a Covid. Mas eu espero, porque agora a gente também tem muita exigência paterna, né? Inicialmente, os pais, eles todos queriam que as escolas abrissem, mas agora os pais, a gente vê que eles estão apresentando medo, né? Medo Uhum. desse retorno. Então, sim, tem jeito, existem protocolos, a gente já tem protocolo do MEC, protocolo de biossegurança, nós já temos protocolos, inclusive, de Portugal, de outros países que já estão mais estabelecidos. E países como Estados Unidos, alguns países da Europa, Coreia, já estão voltando com esse novo normal. Então, o que seria esse novo normal? Primeiro, sempre planejar com muito cuidado esse retorno e lembrar que se o aluno ou qualquer funcionário estiver com mínima dúvida, o mínimo sintoma que possa sugerir a doença, essa pessoa não deve ir para a escola, tá? Essa questão do transporte, favorecer quem pode ir a pé, porque evita esse momento de aglomeração. E Uhum. com relação à sala de aula, então, o que tem que ser levado em consideração? Professores. Professor está falando, então está expelindo aquelas gotículas. Então, este professor ele deve estar adequadamente preparado e utilizando uma EPI. E nessa situação de professor, não é máscara simples, não é máscara de pano, tá? É a máscara N95 e, se for possível, ainda está associando com o escudo facial. Isso é muito importante. E não é só fornecer, né? Esse professor, esses alunos, eles têm que ser treinados para receber, para utilizar esses EPIs. E a gente vê muita coisa bizarra aí acontecendo, né? Muito jeito usando máscaras. Até hoje a gente já cansa de falar a respeito da utilização de máscaras e as pessoas fazendo o uso bem incorreto. Outras alternativas que nós temos alocar mesmo. Então, se grupo de risco vai para a parte administrativa ou faz a parte de domiciliar em casa. E também associar pessoas que já tiveram com pessoas que não tiveram. Isso é uma possibilidade de colocar, né, escolas que consigam realizar essa testagem, ter essas informações, é uma possibilidade de fazer, porque isso vai minimizar o risco, obviamente. Outra questão são grupos. As escolas estão trabalhando com grupos menores. E aí a escola vai optar. Nós temos exemplo, por exemplo, da Alemanha, que eles começaram com grupos menores e deram preferência para os estudantes de maior idade, porque estavam próximos de provas que vão definir a sua vida, né? Prova de vestibular e tal. Mas também tem exemplos de outros locais que começaram com os menores, porque viram que o risco da doença nesses menores é menor. Então, isso, acho, junto os pais, a sociedade em si, junto com as crianças, vão ter que pesar quem vai e quem não vai para as escolas. As outras questões que as pessoas estão fazendo, Pérez, é realmente utilizar as mídias de informação, que seja TV, que seja rádio, que seja internet, né, WhatsApp. Essa será uma realidade por um bom tempo. Então, ter uma parte de escola de aula presencial e outra parte com essas iniciativas mesmo. A gente, e respeitando, inclusive, as desigualdades, né? Porque tem um dado interessante que no Maranhão, apenas 61% dos alunos entraram em plataformas digitais. Então, a sociedade local ela terá que se reinventar. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, a cidade de Serra Negra, eles foram os pioneiros para fazer aula por rádio. Então, se você tem mais disponibilidade de rádio, vai ser rádio. Né? E os professores estão realmente utilizando criatividade para se reinventarem, né, nessa questão. E com relação, Pedro, à configuração da sala de aula, isso é muito importante. Porque se a gente olhar, se nós observarmos as nossas atitudes em si, a gente vê como é difícil realmente seguir as orientações. Não é fácil.
mas elas são possíveis e nós temos que realmente que vigiar, né? Então, por exemplo, modelo ideal seria uma sala ao ar livre, mas daqui a pouco a gente entra em período de chuva, já desanda tudo, né? Isso, Então, que verdade. realmente, com grupos menores, com um ambiente aberto, bem ventilado, se você conseguir respeitar o distanciamento social. Tem a Coreia, eu vi uma foto de uma sala de aula que eu acho que vai ser bem representativa mesmo. São mesas, né, separadas, com uma distância maior, todas elas com aquela proteção, que são de acrílico ou plástico, né, que são Uhum. utilizados em restaurantes, por exemplo. E eles descreveram a foto assim, as crianças em silêncio, utilizando máscara e sentados nessas mesas. Então, retirando a máscara somente no momento que forem comer. Além disso, tem locais que estão aferindo a temperatura quando chegam em um momento mais para o final da aula. Tapete de hipoclorito, a limpeza regular das superfícies das mãos, isso tem que ser muito bem vigilado, porque criança também pode correr algum risco de contaminação por meio, né, do Sim. álcool, da utilização. Todos os alunos utilizando máscara, não manusear celular, lembrar de não colocar muito enfeite na criança. Criança, se puder ir com o cabelo amarrado, sem apetrechos, porque a criança tem mania de trocar, né? Diversos, Aham. uma Verdade. pulseirinha com o outro. Aham. Então, sem abraço, sem beijo, a gente vive uma sociedade que é uma sociedade bem calorosa, mas isso nesse período realmente deve ser evitado, tá? Todas as crianças devem saber a etiqueta respiratória e o recreio. O que fazer com o recreio, hein, Pérez? Sim. Ele vai ter que ser O evitado. Eu acho que recreio e essa o lanche, né? o recreio, o lanche, compartilha, né? É bem isso, ficar quietinho comendo o seu próprio lanche. E outra coisa, assim, se a gente for pensar nos bebedouros, até Sim. bebedouro talvez terá que parar. É muito Tem que complexo, é ficar muito interditado difícil. isso aí, é. Exatamente, é muito difícil, principalmente quando a gente pensa nessa desigualdade que nós temos, porque tem criança que come na escola, né? Isso. Então é muito, muito complexo mesmo. E alguns países, eles têm muito investido na orientação dos pais. Isso é bem interessante, né? Porque o pai hoje virou professor. Sim. Nós não somos, eu não sou mãe, né? Mas assim, os pais normalmente não são preparados de fato para estar ensinando os filhos. Então eles têm que ter esse apoio. Ficar muito de olho também na situação das crianças, né? Que não estão frequentando de fato, não estão estudando de fato, porque o pai vai ter que ter essa vigilância, né? Então pesa um pouquinho para o pai, e ainda mais que tem que associar. Muita gente está ganhando menos porque está trabalhando menos. Então, de fato, é difícil. E outra coisa é ficar de olho mesmo nessa evasão. A gente tem lugares, por exemplo, no Rio Grande do Sul, professores se juntaram a assistentes sociais para fazerem visitas domiciliares, mas visitas domiciliares de uma forma que siga essas orientações, para estar fazendo a orientação desse pai. E tem países que estão usando WhatsApp, telefone, você liga, você, né, conversa com os pais. Isso são questões que são interessantes. E para fechar, eu acho que esse raciocínio, ainda nós temos que pensar não só na escola, a gente tem que pensar no chegar e sair da escola, Sim. né? Chegar em casa. Então, essa criança, sempre que ela chega em casa, já tirar a roupinha, já deixar ali no canto e tomar banho, principalmente se ela tem pessoas de risco. Caso tenha pessoas de grupo de risco, interessante é até deixar essa criança com máscara e no que ela tocar, limpar. Então, de fato, a gente tem um grande desafio. E outra coisa, Pérez, nós pensamos que tem locais aí que estão desenvolvendo programas para darem apoio à saúde mental desses alunos e desses professores. Verdade. Também isso é bem interessante. Certo? Perfeito. Bom, vamos para você? Acho que falei bastante coisa aqui. Bora lá, vamos lá. Bora lá. Então, assim, nesse contexto, né, que a gente está vivendo, que os pais terão essa oportunidade, terão não, não é? Podem,
bom, isso aí você vai responder para a gente, ter essa oportunidade de fato decidirem, olha, a minha escola, a escola que meu filho trabalha, ele tem condições para fornecer todos esses critérios? E tem, né? Eu convivo ou não convivo com uma pessoa que é doente ou não. Então, o pai hoje, vários estão aí nessa dúvida, né? Com essa interrogação imensa, deixo ou não deixo? Pensando nisso, eu gostaria de te perguntar, nós vamos falar a respeito do abandono intelectual, e primeiro, doutor Pérez, que você esclarecesse para os ouvintes o que é o abandono intelectual. Perfeito. Bom, Flávia, o abandono intelectual, tecnicamente falando, né, ele é um tipo penal, ou seja, é um crime. É um crime tipificado no Código Penal, no artigo 246, que diz o seguinte: deixar sem justa causa, pensem bem nessa expressão aí, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Então, isso é o abandono intelectual. É o crime de abandono intelectual. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar. Então, é em cima disso que a gente trabalha, a gente vai construir o nosso raciocínio a Tá. partir de agora. E numa vivência, né? Numa experiência assim, sem essa questão da pandemia, a partir do momento que um médico, um primo, um parente detecta que a família não está levando o filho para a escola, a gente pode fazer denúncia? Eu chego já aí. Você Ah, já está querendo tá. denunciar o povo, Flávio. Tenha calma, mulher. Não, mulher brava danada. Ok, Daqui a então pouco a gente prossiga. ajeita esse povo. Daqui a pouco a Ok, gente ajeita esse povo, Flávio. Tenha calma. ok. Então, Vamos prossiga, por chegar favor. ainda. Vamos passar um caminhozinho para a gente poder chegar ao ponto de querer lascar esse pessoal aí que deixa num estado de normalidade os filhos fora da escola. Então, a gente parte desse artigo do Código Penal, que fala do abandono intelectual, a gente passa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No artigo 55 diz que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Né? E a Constituição Federal é que vai. Você vê que o artigo do Código Penal fala educação primária dos seus filhos. Né? E a Constituição diz o que seria essa educação primária ou essencial, né? Que é a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então, a criança e o adolescente dos 4 aos 17 anos devem estar na escola. Seja escola pública, seja escola privada. Então, é esse o objeto da preocupação, né? A manutenção da criança e do adolescente na escola entre os 4 e os 17 anos. Então, essa obrigação que é criada pela Constituição, digamos assim, ela é repercutida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, é repercutida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, é repercutida no Código Penal. Então, aí está essa obrigatoriedade de colocar a criança ou adolescente na escola e mantê-lo até os 17 anos. Certo. Então, é esse o princípio do crime do abandono intelectual. É deixar essa criança ou esse adolescente fora da escola, mas com aquele detalhe que eu pedi para vocês ficarem atentos, sem justa causa. Então, o que a gente tem que se preocupar, então, ainda dentro do estado de normalidade. O pai, a mãe, o responsável que tiram a criança da escola ou nunca colocam a criança na escola, jamais colocaram a criança na escola, ou tiram ou permitem que um adolescente saia da escola. Né? Qual a punição para ele? Para esse adulto?
responsável pela criança, além daquela detenção que de 15 dias a um mês ou multa mencionada no Código Penal, no crime, né, ele pode também responder com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe no artigo 249, o seguinte: descumprir dolosa ou culposamente, ou seja, de propósito ou por negligência, nesse caso, a culpa será mais presente pela negligência, os deveres inerentes ao pátrio poder familiar, desculpe, ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Pena: multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, essa é uma punição que vai em paralelo à punição pelo crime. E isso pode chegar, inclusive, com base no Código Civil Novo, até a destituição do poder familiar. Então, a senhora não tem condições de cuidar dessa criança, a senhora vai perder o poder familiar porque a senhora não está mantendo ela na escola. Reincidentemente ou reiteradamente, a senhora permitiu que ela faltasse aula e isso é prejudicial para ela e para a sociedade. Então, a senhora ou o senhor vão perder o poder familiar sobre essa criança e será entregue essa criança a uma outra pessoa. Então, claro que essa seria a punição pior, mais do que passar um mês na cadeia, né? Mas isso a gente pensando no estado de normalidade. Aí você falou o que a escola e a comunidade podem fazer quando percebem que os responsáveis por aquela criança cometem abandono intelectual. Qualquer pessoa pode levar esse fato ao conhecimento do Conselho Tutelar. Qualquer pessoa pode. E o Estatuto da Criança e do Adolescente cria uma obrigação para quem? Para os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental. Comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, no inciso segundo, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, enquanto uma vizinha, um parente, eles podem comunicar ao Conselho Tutelar a evasão de uma criança, né, do ensino fundamental, o dirigente do estabelecimento de ensino, não só o diretor, pode ser um coordenador, que não deixa de ser um dirigente, né, ele tem a obrigação de informar, de comunicar ao Conselho Tutelar sobre essa situação de evasão do aluno no ensino fundamental. Eu falei criança, mas pode ser um adolescente, claro, Sim. No ensino fundamental ainda. Sim. E posso fazer a pergunta? Desculpa. Oi? Não, eu posso fazer a pergunta se, no caso da pandemia, essas atitudes, elas serão vistas de uma forma diferente? Pronto. É aí que entra toda aquela incerteza, todo aquele medo, toda aquela preocupação que você explanou muito bem sobre os riscos aos quais as crianças, os adolescentes e toda a comunidade escolar se sujeita ou se sujeitará indo para a escola nesse momento de pandemia, né? Então, tem alguma alteração nessa visão do que é abandono escolar, do que configura o abandono intelectual nesse momento de pandemia? É possível punir, ainda assim, num momento como esse, os pais ou responsáveis? Então, a primeira coisa que a gente tem que... Para resumir, eu entendo que não. Agora, como eu chego a essa conclusão? Primeira coisa, dificuldade dos pais. Muitos pais sofreram reduções de ganhos, muitos perderam o emprego e têm que estar na relação procurando emprego ou se sujeitando a subempregos ou jornadas estafantes de trabalho nesses subempregos. Vários tiveram que aumentar a velocidade da internet da casa para dar conta das aulas online e do home office deles mesmos, né, do pai, da mãe. Alguns tiveram que investir
em equipamentos, ou seja, nós temos um casal amigo que o marido e a esposa estão em tempo integral no teletrabalho e 2 filhos adolescentes em idade escolar também em homeschooling, vamos dizer assim, né? Com essas aulas online. Então, ele tinha 2 computadores em casa. Teve que comprar mais 2. Ele, graças a Deus, tinha condições de fazer isso. Mas muitas famílias não têm. E as aulas dos meninos eram e são no mesmo horário. Né? E horário em que ele e a esposa também precisam estar, ou precisam trabalhar com os computadores, com aqueles equipamentos. Então, eles tiveram que fazer esse investimento, mas nem todo mundo pode fazer esse investimento. Tem gente que não tem condição de ter um computador. Uma internet decente em casa. Né? Outro problema, os pais estão atuando como professores ou como tutores ou monitores dos seus filhos. Alguns sem capacidade, digamos assim, didática para isso. Né? Eles não foram treinados, capacitados para fazer isso. Outros não dominam o conteúdo que tem que ser ministrado para a criança. Então, por exemplo, conteúdos mais avançados de matemática, de física, de química, de ciências, que é mais básico, pode ser que o pai ou a mãe não dominem a ponto de tirarem dúvidas da criança, realmente. Alguns pais que tiveram condições, que têm condições, estão contratando ou já contrataram professores particulares para fazerem esse papel junto aos filhos. Outros tentam, aos trancos e barrancos, fazer isso, mas com um prejuízo grave para a sua própria sanidade mental e para a sanidade mental da criança, porque a abordagem é totalmente empírica, sem técnica nenhuma, e isso às vezes gera atritos na família. Então, é esse o cenário atual em boa parte dos lares que tem crianças ou adolescentes estudando via internet, sem falar naqueles que não têm a menor condição de ter esse tipo de educação. Você mencionou lá a Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte, minha terra querida e amada. Na verdade, Serra Negra, ela deu um passo atrás, né? Ela esqueceu que tinha internet e voltou para as aulas pelo rádio, porque eram muito comuns, até 1 ou 2 décadas, essas aulas via rádio, como era também o telecurso pela televisão, né? Então, eles deram um passo atrás para continuar andando para frente. Coisa que muitos gestores públicos não fizeram, não tiveram a ideia, não tiveram condições de fazer. Então, realmente, esse seu registro é muito importante. Então, esse é o cenário... Por não. Eu só queria fazer uma adenda aqui, que você citou, né, que tem matérias aí que de fato são bem mais complexas e que com o tempo a gente não lembra mesmo. Mas eu gostaria de falar assim, que para aqueles pais que estão com crianças em processo de alfabetização, que eu vejo esse período como um período assim, menos crítico. Por quê? Criança é magnífica, né? Elas têm a capacidade de aprendizagem muito grande. E elas vão, sim, com certeza, conseguir recuperar esse processo. Isso não tenho dúvida. Agora, as crianças que são mais velhas, que estão aí prestes a realmente prestar uma prova, acho que essa situação ainda é a mais delicada mesmo. Era só isso, só para ressaltar assim, que muito pai está preocupado, mas que a criança é magnífica. Essa questão que você fala, ela tem, na verdade, é uma moeda que tem 2 faces. Né? Se, por um lado, você e a gente concorda que esse conteúdo eventualmente perdido pela criança é facilmente recuperável daqui a 1 ano ou nos próximos meses, perfeito. No entanto,
a autonomia dessa criança, até 5, 6 anos, é muito mais limitada. Então, na aula online, ela exige muito mais do pai, da mãe ou do responsável. Ao passo em que um adolescente, ele se vira, passa 4 horas na frente do computador com a aula online, sem dar um pio com o pai ou a mãe. A criança pequena, ela não passa 10 minutos. Né? Então, ela poderá recuperar facilmente no futuro. Mas enquanto tiver com essa aula online, que seja de meia hora por dia, como é do meu filho Zé Neto, né? Ele exige essa meia hora, você tem que estar ali presente e focado com ele. E depois ainda tem a tarefa fruto daquela aula. Então, é mais meia hora, 1 hora na batalha, na luta. Né? Então, Imagina. essa questão é realmente bastante interessante que você levantou. Então, há abandono intelectual ou não há abandono intelectual? A gente parte do pressuposto que não estamos numa situação normal. Então, essa aula online, que eventualmente tenha para uma criança de até 6 anos de idade, que a partir dos 4 ela já obrigatoriamente deveria estar na escola, ela é extremamente desafiadora, essa situação. A partir dos 6, 7 anos, a criança já tem uma certa intimidade, uma proximidade, algumas crianças, a maioria delas, com a tecnologia, que lhes permite alguma prática ou alguns momentos sem a presença do pai ou da mãe. Ainda é arriscado até 7, 8 anos. A partir dos 8 anos, a criança já se desenvolve mais, apesar de ser muito mais dispersiva também. Então, não é um ambiente adequado para a criança ser educada. Outras dificuldades ainda existem, como essas do acompanhamento da aprendizagem, né? Do aprendizado. Então, o Código Penal, quando fala no abandono intelectual, ele fala deixar sem justa causa de prover a educação básica, a educação fundamental da criança ou do adolescente aos seus cuidados. Né? Então, haveria justa causa para se tirar a criança da escola numa situação como essa de hoje? Eu acho que essa é a pergunta fundamental da nossa conversa. E eu entendo que sim. Esse medo, esse risco, o perigo que a criança tem dela sofrer ou dela trazer para casa, esse risco existe, é real. É fundada a causa para não levar a criança para a escola presencialmente. Então, E, não até a existe. questão financeira, né, Pérez, também, que Sem seria falarmos aí, levantado. vem a outra questão, né, que é manter nessa aula online, que não resolve muita coisa, pagando em alguns locais. Não houve redução de 1 centavo sequer da prestação, da mensalidade. Em outros houve 10%, 15%, 20%, 25%. Em outros é preciso reconhecer que algumas escolas dispensaram o pagamento. Em outros deram desconto de 70%, mas a maioria não deu desconto algum ou deu de até 20%, 30% no máximo. E o que é que a gente, voltando um pouco porque a gente falou, o Código Penal fala em instrução primária do filho. O ECA fala na obrigação de matricular. A Constituição fala em educação básica. Né? O ECA fala em... Ai, eu tirei. Uai, eita, peraí, gente. Aconteceu alguma coisa. O Pérez saiu, você está conseguindo visualizar? Eu não estou visualizando ele mais. Aconteceu alguma coisa. Vamos olhar aqui. Peraí. Outro. Visualizar. Aconteceu alguma coisa, pessoal. Eu acho que eu.
Oi, Pronto, Pérez. caímos nos 40 minutos Caiu. Mas vamos Bem-vindo continuar de então, meu volta. raciocínio. Ah, o que a Constituição quer, o Estatuto da Criança e Adolescente quer, o Código Penal quer, é que a criança, o adolescente em idade de ensino fundamental, eles sejam educados, né? Eles tenham provida essa necessidade de formação intelectual e acadêmica. Mas na situação em que estamos vivendo, isso não acontece. Pelo menos não acontece de maneira adequada. Então, esse é um ponto também a ser refletido. E segundo, mesmo que haja essa aula online, que não há para todo mundo, ela não surte o mesmo efeito em termos de, entre aspas, educação, que a aula presencial. Não feita da forma arremedada ou remendada que se faz hoje, dada a urgência que vivemos em razão da pandemia. Então, esses são pontos que precisam ser objeto de reflexão para se chegar à conclusão, né? Junto com aquele risco próprio da criança e risco alheio com relação à justa causa. Né? Deixar sem justa causa de prover a educação da criança. Então, eu entendo que hoje, no momento em que vivemos, há sim justa causa que ampare os pais ou responsáveis que eventualmente retirem a criança da escola ou que não concordem no seu retorno às aulas presenciais. E é claro que a gente tem que se preocupar com a saúde financeira das escolas. Né? Que às vezes a gente quer cobrir um santo descobrindo outro. Mas, e hoje também o direito todo ele gira em torno, né, do chamado law and economics. É dinheiro e direito. Direito e economia. Então, você pode encontrar alguns problemas, algumas resistências às rescisões dos contratos de prestação de serviços escolares em razão dessa pandemia, da rescisão em razão da pandemia. Mas alguns casos já têm chegado ao judiciário e ele tem assegurado o direito dos pais de rescindirem esses contratos. Porque, na verdade, num primeiro momento, a gente manteve as crianças nas escolas, pagando as mensalidades, né? Na esperança de um retorno rápido. Hoje, esse retorno no Distrito Federal, que é onde a gente mora, né, está previsto inicialmente para o dia 21 de setembro. A gente não sabe se isso vai acontecer. Ou seja, o ano letivo está praticamente perdido, sem muita possibilidade de recuperação imediata ou em breve. De maneira que é preciso, sim, se ter em consideração, se levar em consideração todo esse ambiente no qual a escola se insere e a criança se subinsere na escola. Aí vem uma outra questão que a gente tem que pensar também no lado da escola. E se eu, como diretor da escola, tomo conhecimento que um aluno meu ou vários alunos meus abandonaram essa instituição ou alguma outra instituição, estando dentro da idade escolar, ou seja, da idade de ensino obrigatório, e o Estatuto da Criança diz que é obrigação minha, como dirigente escolar, comunicar ao Conselho Tutelar essa evasão. O que é que eu digo para o diretor da escola se ele me pergunta isso? Cumpra o seu papel. Se o Estatuto diz que você deve comunicar ao Conselho Tutelar, você comunique. Eu entendo que até você está amparado na não comunicação, dada
o estágio das coisas hoje. Mas você comunique. É dever seu, comunique. Agora, obviamente, eu penso que, logicamente, o Conselho Tutelar não promoverá uma punição para esses pais em razão disso. Mas é importante que até o Conselho Tutelar investigue. Quer dizer, a criança deixou de ir para a escola, ou deixou de atender às aulas online, foi retirada da escola pelos pais, o diretor da escola comunicou ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar tem que investigar de toda forma. Por quê? Porque ali a gente pode estar diante não de um simples caso, ou de um complexo caso, de uma família que não pôde mais manter a criança na escola por questões financeiras. Mas pode ser que a criança esteja sofrendo maus tratos e, por isso, os pais, para que ela não apresentasse sinais de violência doméstica, para que o terror estampado no rosto dessa criança não aparecesse nas aulas online, optou por tirá-la da escola. Então, inclusive, a gente que está vivendo essa nova realidade, esse novo contexto, pode acontecer dos pais perderem a cabeça por essa insanidade que nós estamos vivendo e espancarem reiteradamente uma criança e não quererem que ela se apresente, né, nesse estado. De maneira que cabe sim, sempre, à escola comunicar e ao Conselho Tutelar investigar. Se a partir dos fatos que o Conselho Tutelar apurar, se isso vai resultar ou não em um processo contra os pais, vai depender desses fatos. Eu entendo que não pode resultar no crime de abandono intelectual nessa situação, né? Se for só por conta da pandemia, né? Por conta da perda de recursos para manter a criança na escola ou em razão também, você tirou da escola particular, mas não estão abertas as matrículas na escola pública. Então, você não pode colocar, né? Então, se está nesse momento de hiato, é verdade que a criança não pode sofrer, ou que os pais da criança, na verdade, não podem sofrer nenhuma punição em razão disso. Nossa, estou te interrompendo aqui, primeiro para falar que você levantou um ponto aí super importante, né? E a outra é que nós temos 2 minutos, o tempo voou, Pérez. Vamos lá! 2 minutinhos, já era, né? Assim, bom, eu gostaria de levantar, né, 2 questões aqui. Primeiro, é porque para a sociedade ela não ficar com essas narrativas paralisantes, né? Ou vai ser online ou não vai ser. Não, um novo terá que surgir. Isso. E a outra coisa é informar para as famílias que tem aquelas pessoas que estão pensando, não, meu filho voltará para a escola somente quando a vacina estiver pronta. A gente informa, né, que até os conhecimentos que nós temos hoje, que vacina em quantidade para vacinar amplamente a massa deve surgir no segundo semestre de 2022. Então, assim, isso de fato não é algo que vai acontecer. E, bom, está passando muito rápido, acho que só as mensagens finais a respeito do tema que eu queria deixar. Você foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Muito obrigada pela gentileza de ter tirado esse tempinho, tá, para vir e falar a respeito desse assunto que é tão importante. E, assim, te admiro muito como pessoa, como profissional, como tudo, viu, Pérez? Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, obrigado pelo convite, eu adorei, aprendi muito com você também. Obrigado a todos que estiveram conosco